Discutiremos agora o conceito de limites planetários vinculado às principais características do antropoceno e ao futuro do sistema Terra. Apesar de algumas flutuações, durante todo o Holoceno, durante os últimos 10.000 anos da história do sistema Terra, o planeta permaneceu em uma situação de equilíbrio. A resiliência do planeta permitiu que este permanecesse dentro de valores para os parâmetros biogeoquímicos e atmosféricos, chamados valores característicos desses parâmetros para o Holoceno, variando em um intervalo bastante restrito, bastante pequeno. Contudo, a partir da Revolução Industrial e principalmente a partir da grande aceleração dos anos 1950, é que o planeta começa a sair desse intervalo de estabilidade. E alguns parâmetros apresentam valores totalmente fora do intervalo de incertezas de todo o Holoceno, de todos os últimos 10 a 11.000 anos. Provavelmente, sem essa intervenção humana originada principalmente a partir da grande aceleração, a estabilidade desses valores se manteria. Então, essa estabilidade do Holoceno se manteria durante, provavelmente, centenas de anos. Então, cabe pensar quais são as condições que devem ser respeitadas, os limites que não podem ser ultrapassados para evitar o risco de mudanças globais que sejam catastróficas e irreversíveis, mudanças ainda maiores que as que já aconteceram e que possam levar a uma condição sem volta para o sistema Terra. E é aí, então, que surge o conceito dos limites planetários. Esse conceito foi publicado pela primeira vez no ano de 2009 por Will Steffen e Johan Rockström, e todos os cientistas liderados por esses dois pesquisadores. Eles publicaram um artigo na revista Science em 2015, os dois primeiros artigos foram em 2009, um deles na revista Nature, e finalmente, então, em 2015, publicam esse artigo da revista Science, citado aí no slide, onde o conceito foi ainda mais aprimorado e alguns valores foram atualizados. A ideia principal do conceito dos limites planetários é definir um espaço operacional seguro para o desenvolvimento da humanidade, respeitando o funcionamento do sistema Terra. Então, um espaço seguro está referido à variação de uma série de processos fundamentais. Esses processos foram considerados fundamentais para o funcionamento do sistema Terra e, provavelmente, se esses processos fossem alterados acima de certos limites, e se esses limites forem transgredidos, se chegaria a mudanças globais catastróficas, pelo menos dentro do que se conhece atualmente sobre o funcionamento do planeta. Foram escolhidos alguns processos e, para esses processos, variáveis de controle. Que são as variáveis de controle? Elas são indicadores robustos desse processo, para os quais existem dados suficientes, indicadores que podem ser, na medida do possível, quantificados e para os quais existe um histórico de medições, uma série de dados que possam adequadamente representar os processos fundamentais.
Então, dentro dessa ideia, para cada dos processos é estabelecida espaço seguro, que é uma quantidade de valores da variável de controle que são considerados razoavelmente seguros, ou seja, valores com os quais o funcionamento do sistema Terra não é alterado ou é alterado em uma quantidade mínima, que ainda pode ser, por exemplo, revertida, ou que a resiliência do próprio planeta consegue fazer que se adaptem às espécies e os processos que acontecem no planeta, de forma da vida continuar da forma como nós conhecemos. Além disso, é estabelecida uma região de incerteza, que se está aqui ou nesta figura, esta região aqui. Essa região de incerteza corresponde a uma série de valores das variáveis de controle que são consideradas difíceis, são consideradas de certo risco. Ou seja, a partir desses valores, existe a possibilidade de que as mudanças comecem a ser tão aceleradas que seja impossível revertir. E essa impossibilidade de revertir seria indicada para valores que estão já fora da zona de incerteza. Para alguns desses processos fundamentais e suas variáveis de controle vinculadas, é possível estabelecer valor umbral, valor ou evento a partir do qual se entende que a mudança inicia processo a uma velocidade tal que provavelmente já não tem volta. A velocidade cada vez vai aumentando mais. Para alguns outros processos, fica muito difícil estabelecer valor de umbral. Contudo, se sabe que existem uma série de valores que poderiam ser considerados incertos, uma série de valores a partir dos quais provavelmente a Terra passará a um estado fora do equilíbrio. Então, esses limites estabelecidos para a região segura e para a região de incerteza são valores escolhidos pelos cientistas para as variáveis de controle que indicam uma distância segura para o nível já considerado perigoso para a segurança e o equilíbrio do planeta. Esses limites foram estabelecidos considerando ou imaginando que não há interações entre os processos, o qual não é verdade. Então, é possível que, por causa das interações e da não linearidade dos processos, a situação possa piorar ou, eventualmente, possa melhorar. A posição de limite é função de diversas coisas, do grau de risco que a comunidade global está disposta a aceitar, da resiliência dos sistemas, do tempo necessário para a tomada de decisões e a velocidade com a qual se está atingindo o umbral, caso ele exista, ou com a qual os valores estão evoluindo através da região de incerteza. E então, certamente, existem muitas incertezas a respeito de quais são esses valores que têm que ser estabelecidos. Existe muita discussão na comunidade científica de quais são esses valores e eles têm sido mudados ao longo dos estudos para tentar, de uma forma melhor, reproduzir e predecir o que está acontecendo. Inicialmente, foram estabelecidos os seguintes processos
para os quais foram escolhidos as variáveis de controle e foram estabelecidos limites planetários. E esses processos são as mudanças climáticas, a integridade da biosfera, as mudanças no uso do sistema Terra, o uso de água doce, os ciclos biogeoquímicos do nitrogênio e do sóforo, a acidificação dos oceanos, a carga de aerossol atmosférico e a depressão da camada de ozônio. O outro parâmetro que tinha sido estabelecido era a poluição química. Posteriormente, isso foi mudado e no estudo de 2015 foi trocada a poluição química por novas entidades. Novas entidades é algo que ainda não está quantificado, pelo menos não em escala global, e que se refere a novos produtos, espécies que têm sido introduzidos no sistema Terra. Por exemplo, todos os tecnofósseis, os plásticos, as fibras sintéticas, o alumínio elementar, o cimento, por exemplo, todos os compostos químicos que estão sendo criados, muitos dos quais são tóxicos e persistentes, ou os minerais que estão sendo criados pelo homem. Então, todas essas entidades que ainda não foram quantificadas e que ainda estão em estudo entrariam dentro desse conceito de novas entidades. Dentro, então, desses parâmetros escolhidos, é possível indicar um espaço operacional seguro, que seriam valores que, partindo dos valores da época pré-industrial, vão mudando dentro deste círculo azul. Então, se os parâmetros de controle estão, ou as variáveis de controle estão dentro de valores do círculo azul, e que são indicadas aí nas cores verde, então se entende que ainda aqueles limites planetários não foram transgredidos e que ainda estamos em um espaço seguro, onde as mudanças que houve poderão ser revertidas ou foram suficientemente pequenas. Para valores entre o círculo azul e o círculo vermelho, estamos na região de incerteza, que seria indicado aqui nas cores amarela tendendo ao laranja. Para todos esses valores dos parâmetros, ou das variáveis de controle, estamos já em uma região na qual há incerteza de qual será o futuro, o que é o que vai acontecer e como esses parâmetros vão evoluir. E ultrapassada a região de incerteza, entramos na região vermelha, na qual provavelmente essas variáveis de controle e os parâmetros associados estão fora de controle e provavelmente levem a mudanças irreversíveis no planeta. Vejam que nesta figura, que é a mais nova e que foi publicada no artigo de Silva e Arvilha em 2018, na Revista Virtual da Química, a partir de uma figura adaptada da literatura. E nessa figura estão indicados claramente em cinza alguns valores que não estão ainda claramente quantificados e que são as novas entidades e também a concentração de aerossóis, para o qual existem medidas locais, mas não existem medidas globais. Enquanto à integridade da biosfera, também existe uma incerteza sobre a diversidade funcional. Está quantificada perfeitamente a diversidade geral, mas não a diversidade funcional. Então, ainda existem muitas incertezas sobre estes parâmetros e sobre esses limites planetários. Porém, é importante notar que esses parâmetros são valiosos para o estudo do que virá
e para estabelecer medidas de controle. Nós não temos que olhar para essas variáveis de controle ou para esses limites planetários como um projeto de sustentabilidade. Não é isso. Esses limites planetários servem para identificar, no contexto do antropoceno, quais são os parâmetros principais, os processos fundamentais na vida do sistema Terra, que têm que ser olhados e que têm que ser cuidados para que a vida no planeta possa continuar da forma que nós conhecemos. Então, seria bastante interessante comparar a figura do ano de 2009, que foi publicada na revista Nature, e a figura que vocês encontram atualmente no site da Universidade de Estocolmo. Esta figura está baseada no artigo de 2015, mas atualizada. Eles têm um layout ligeiramente diferente, mas dá para observar algo bastante curioso nessa figura. Aqui está indicado, em vermelho, os parâmetros que já tinham ultrapassado o limite seguro no ano de 2009 e agora os mesmos no ano de 2015. Então, se observa que a mudança climática já se encontrava na região de incerteza e que as concentrações de nitrogênio, os ciclos de nitrogênio, já estavam na região, além do limite de incerteza, na região vermelha, e da mesma forma que a biodiversidade, a integridade da biosfera e a conservação da biodiversidade. Eles também, claro, certamente em 2015, estão nessa situação. Os fluxos biogeoquímicos de nitrogênio e a biodiversidade já na região, além do limite considerado de incerteza, além do limite seguro, que é o verde, além do limite de incerteza, no vermelho. E o câmbio climático, a mudança climática, está na região de incerteza. Mas observem que nesta figura há outros parâmetros que não se encontravam na região de incerteza. Por exemplo, o uso da terra, que agora se encontra na região de incerteza. Na figura original, ela ainda estava em um limite considerado seguro. E também é a mesma coisa para os ciclos do fósforo, e que aqui também estava na região verde e agora já se encontra na região de incerteza. Isso mostra duas coisas. Mostra, de uma maneira, que os critérios dos cientistas vão mudando sobre quais são as condições para manter o sistema Terra no equilíbrio e que também a situação do sistema Terra vai piorando aceleradamente, como já é discutido através do conceito da grande aceleração e do antropoceno. Muitos autores têm colaborado na discussão de estes limites planetários. Nem todos eles chegam a um consenso, mas acho que a comunidade científica toda concorda em que esses parâmetros são fundamentais para a vida do planeta e para a continuidade da vida do planeta como nós conhecemos. Alguns destes limites planetários são limites e são parâmetros que afetam o sistema Terra ao nível global. A mudança climática e a acidificação dos oceanos são provavelmente os dois parâmetros que são mais importantes à escala global. O buraco na camada de ozônio, o depressão da camada de ozônio, é um fenômeno global também, mas que afeta principalmente uma região, que é a região do continente antártico.
Porém, se não tivesse feito nada, se não tivessem sido tomadas as providências que se tomaram a partir do protocolo de Montreal, esse buraco na camada de ozônio tivesse se estendido e o efeito tivesse deixado de ser regional, na região da Antártica, e estacional na primavera antártica, para se convertir em um fenômeno global. Da mesma forma, outros processos, outros limites planetários que podem ser inicialmente considerados em escala regional, ou seja, processos que abrangem as bacias oceânicas, os biomas, que abrangem fontes de emissão, os sumidouros de determinadas coisas, podem, depois, com o tempo, se converter em processos a nível global. Então, por exemplo, a mudança na integridade da biosfera, né, o desaparecimento de certos biomas, a extinção de espécies, ou colocar algumas espécies em perigo, as mudanças nos fluxos de nitrogênio e de fósforo, que estão vinculadas às áreas de agricultura, o uso da água, o uso da terra, a emissão de aerossóis, são todos processos que inicialmente acontecem a nível regional, mas que em um determinado momento afetam o planeta como um todo. Então, por exemplo, poderíamos citar o caso das áreas das florestas, que passaram de 59 para 40 milhões de quilômetros quadrados, e isso foi associado ao crescimento populacional, à demanda do uso da terra para agricultura e pastagem, a exploração madeireira, a mineração. E então, historicamente, o desmatamento se inicia com o início da agricultura, há 8.000 anos, no Oriente Médio e na Europa. Depois, com o processo de colonização e a exploração, esse processo de desmatamento vai passando para outras áreas, vai passando para a América do Norte, depois para a América Central e do Sul, até que se chega a devastação das florestas tropicais na América Central e do Sul, em média, é de 70%, a devastação, por exemplo, da Mata Atlântica no Brasil. Então, esses processos que se iniciam em determinadas áreas do planeta, depois se convertem em problemas globais, porque eles estão relacionados, por exemplo, com a manutenção da temperatura do planeta e com a absorção de dióxido de carbono. Então, vamos agora olhar alguns desses limites planetários, não todos, vamos olhar apenas alguns que eu considero os mais importantes, ou talvez os exemplos mais icônicos dos limites planetários. E talvez o mais icônico de todos eles seja a mudança climática. Para a mudança climática, foi escolhida como variável de controle a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, porque é uma variável que claramente indica a mudança climática, é um indicador robusto e muito claro da mudança climática, e é um indicador para o qual existem muitíssimos dados, tanto medidas de superfície como medidas de satélite. Então, a zona de incerteza foi considerada no intervalo aproximado de 350 a 500 ou 550 partes por milhão. E seria a região amarela aqui. Vejam que esse valor já do intervalo de incerteza, da região de incerteza, está fora dos valores do período pré-industrial. É muito superior aos valores observados
aproximadamente 260 ppm na época do início da agricultura, 280 ppm na época pré-industrial. A situação atual, porém, é muito grave, porque as medidas atuais são de mais de 400 partes por milhão, um pouquinho mais de 417 partes por milhão no ano de 2020, em plena pandemia, no mês de maio. E esse aumento das concentrações de dióxido de carbono na atmosfera vai se acelerando, e acelerando muito. Se antes da época industrial, o aumento era mais ou menos de 0,003 partes por milhão por ano, ou talvez menos, hoje o aumento é de mais de 2 partes por milhão por ano. Então, isso significa que esse processo de aumento das concentrações de dióxido de carbono está entrando em uma subida exponencial e que provavelmente de aqui a pouco não seja possível fazer nada, ou seja, muito difícil fazer alguma coisa. Então, este é o momento de ser tomada uma atitude respeito das emissões de dióxido de carbono. O que aconteceu durante a pandemia mostra muito claramente como o sistema funciona. Mesmo que durante a pandemia, devido às medidas de lockdown em muitos países, as concentrações, ou na verdade, as emissões de dióxido de carbono diminuíram, mesmo diminuindo as emissões, as concentrações se mantiveram altas, tão altas como no ano anterior. E isso é porque o dióxido de carbono se espalha por toda a atmosfera e o tempo necessário para diminuir essas concentrações é muito grande. Não basta 2 ou 3 meses de parada do uso de combustíveis fósseis para levar a uma redução das concentrações de dióxido de carbono. Se requer uma medida muito mais permanente para que isso aconteça. Outro parâmetro que é extremamente importante por ele se encontrar fora do controle é a mudança da integridade da biosfera. E as variáveis de controle são a diversidade genética e a diversidade funcional, sendo que o que está sendo quantificado de momento é a diversidade genética. E então, é importante notar que já existiram 5 extinções em massa de espécies no planeta Terra, todas elas devidas a mudanças ocasionadas por fenômenos naturais, sejam, por exemplo, vulcões, sejam meteoritos. A última dessas extinções foi a de 66 milhões de anos, a chamada extinção dos dinossauros. E todas essas extinções levaram a mudanças muito importantes da biodiversidade, a uma mudança muito importante nas espécies existentes. Muitas espécies deixaram de existir e outras espécies apareceram. Com a extinção dos dinossauros, surgem os grandes mamíferos. Já existiam mamíferos sobre a Terra, mas não na quantidade e no tamanho que surgem após a extinção dos dinossauros. Então, é importante notar isso, que os processos de perda de biodiversidade são não lineares, levam a consequências imprevisíveis, levam à perda da sustentabilidade dos ecossistemas, afetam o funcionamento dos ecossistemas e sua resposta às mudanças. O que é considerado normal é aproximadamente a perda de 0,1 a 1 espécies por milhão de anos. Espécies por milhão por ano.
A zona chamada de zona de incerteza para a diversidade genética é considerada entre 10 a 100 extinções por milhões de espécies por ano. Esse valor já é de 10 a 100 vezes maior que o valor considerado normal histórico do Holoceno. A situação atual, então, vista assim, é muito grave, porque se estima que estão se extinguindo de 100 a 1000 extinções por milhão de espécies por cada ano. Então, esse valor é entre 100 e 1000 vezes maior do que seria considerado normal. E é por esse motivo que muitos estudiosos consideram hoje que estamos na porta de uma certa extinção das espécies. Uma extinção de espécies que será ocasionada pelo homem e que irá levar a consequências absolutamente imprevisíveis neste momento. O outro parâmetro que parece sair do controle é os fluxos de nitrogênio e talvez também os fluxos de fósforo, como está mostrado aqui na figura, certo? Esses parâmetros estão relacionados especialmente à agricultura e a processos antrópicos. E o uso desses fertilizantes leva a transformações nos processos biogeoquímicos do nitrogênio e do fósforo e alteração dos rios e dos oceanos. E então, como pode ser observado, os fluxos de nitrogênio, que estão aproximadamente em 150 teragramas de nitrogênio por ano, estão totalmente fora da zona de incerteza, que é de 62 a 82. E os fluxos de fósforo estão dentro da região de incerteza. Se estima que é aproximadamente 22 teragramas de fósforo por ano, quando a zona de incerteza é de 11 a 100. Então, esse é também um parâmetro extremadamente crítico e que está vinculado ao uso da terra, aumento da população e a agricultura da forma que é feita atualmente. E, finalmente, mostramos aqui o caso da depressão da camada de ozônio para indicar duas coisas sobre ela. A primeira é que a depressão da camada de ozônio, nessa figura, ela aparece no verde, dentro da zona segura, porque essa figura está feita a nível global. Contudo, se nós considerarmos a região da Antártica na primavera, a depressão da camada de ozônio está totalmente fora da área de incerteza. A região de incerteza seria aproximadamente 5% de redução com respeito ao valor pré-industrial, com respeito ao valor antes de ser lançados na atmosfera os clorofluorcarbonos. Então, se nós olharmos para a Antártica, essa depressão na região da Antártica está totalmente fora da região segura, fora da região de incerteza, está na região vermelha. É importante também notar que, graças às medidas tomadas a partir do Protocolo de Montreal, o buraco da camada de ozônio aparentemente tem se estabilizado. E existe uma expectativa muito importante de que essa depressão vai regredir, já que não estão sendo lançadas na atmosfera substâncias que causam a depressão da camada de ozônio. Então, desde esse ponto de vista, o caso da camada de ozônio é um caso importante porque mostra que quando a humanidade toma medidas coordenadas
para fazer alguma coisa, é possível reverter a situação. E isso é algo muito importante para ser notado, porque envolve a ideia de que nós não vivimos em um determinado lugar do planeta, em uma determinada cidade, em um determinado estado ou um determinado país. Nós vivimos todos no planeta Terra e dividimos esse planeta com outros seres humanos que moram em outros países e com todas as outras espécies. E a única forma de revertir a situação em que o planeta se encontra é que toda a humanidade tome atitudes em conjunto, que todos os países andem para o mesmo lado. Se um país tenta fazer uma coisa para melhorar a situação e os outros se recusam, infelizmente, vai ser quase impossível chegar a uma solução. E ainda, tudo isso tem que ser feito de forma que os objetivos do desenvolvimento sustentável sejam mantidos. E daí sai o conceito dos donuts, que é um conceito da economista Kate Raworth. Esse conceito apareceu em 2017 e rapidamente se fez muito conhecido. E se trata de cuidar do bem-estar dos seres humanos que moram no planeta, tentar melhorar a qualidade de vida, a educação, a saúde das pessoas, mas, ao mesmo tempo, respeitar os limites do planeta. Então, essa é uma proposta de esse economista e existem também outras propostas semelhantes de outros economistas que mostram a interrelação que existe entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e os limites planetários. Então, aí cabe refletir sobre esses pontos. E cabe refletir, por exemplo, há algo que pode ser feito? O que poderia ser feito para revertir a situação em que nos encontramos, para manter o sistema Terra dentro do equilíbrio? No documentário de David Attenborough, A Vida em Nosso Planeta, ele fala que, na verdade, não se trata de salvar o planeta. O que se trata é de salvar a vida como nós a conhecemos, e inclusive de salvar a própria humanidade. Ele lembra as outras extinções e mostra que o planeta, de alguma forma, ele se reconstrui. Se nós chegássemos a esta extinção, muitas das espécies desapareceriam, provavelmente mais do 75% das espécies. Talvez desapareceria também o ser humano. A vida iria a se regenerar, mas não vai ser a vida que nós conhecemos. Então, é importante refletir sobre isso, refletir sobre as consequências disso e refletir sobre a nossa responsabilidade para manter o planeta dentro do equilíbrio e dentro da vida como ela é atualmente, notando que a vida de todas as outras espécies que tiveram o dissabor de compartilhar o planeta Terra conosco na mesma época está dependendo de nossas atitudes, ou seja, o ser humano, a espécie humana é a única espécie que conseguiu alterar o equilíbrio do planeta e tirar as outras espécies do equilíbrio. Outro ponto que é importante que seja refletido por todos nós é discutir de quem é a responsabilidade da situação atual e que isso que nós, como cidadãos e como cientistas,
podemos fazer? E qual é a responsabilidade ou o papel da atual geração, especialmente dos jovens, em tentar fazer alguma coisa? E, finalmente, eu gostaria de pedir que vocês reflitam sobre a importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para se lograr manter o equilíbrio do planeta, especialmente a erradicação da pobreza, a erradicação da fome, através da agricultura sustentável, a saúde e bem-estar da população, a educação de qualidade e a igualdade de gênero. Cada vez existe mais um consenso na ciência de que só será possível salvar o planeta se, ao mesmo tempo, nós conseguimos cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e, fundamentalmente, estes primeiros 5 objetivos, que podem nos levar à redução do consumo descontrolado na forma que hoje em dia existe, aumento descontrolado da população, às custas, geralmente, do bem-estar das próprias populações que estão crescendo desmedidamente, a fome, o desperdício de alimentos, a agricultura não sustentável, as epidemias, todas essas situações atuais da humanidade que estão contra os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável também ocasionam cada vez mais uma maior degradação do planeta. Então, seria muito importante refletir sobre isso, porque seria muito triste no futuro e que nosso planeta existisse, claro, sobrevivesse, como vai sobreviver a uma certa extinção, mas que as espécies que nós conhecemos tenham desaparecido do planeta pela nossa causa e pelas nossas atitudes. Finalmente, para quem está interessado nesse assunto, eu recomendo as seguintes publicações, estes 3 artigos, os 2 originais do ano de 2009 e o artigo da revista Science de 2015. Esta palestra do professor Rockström, uma palestra que tem a tradução no português, onde ele explica, como criador do conceito dos limites planetários, ele explica esse conceito e que futuro podemos esperar, e a homepage da Universidade de Estocolmo, onde há não só matérias sobre os limites planetários, como de outros assuntos relacionados, feito tudo com extrema qualidade.